Meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje, circunferência trigonométrica. Esse assunto que dá tanta dor de cabeça, tão difícil da gente entender, mas vem comigo que eu vou te ensinar e tu vai sair dessa aula sabendo tudo sobre circunferência trigonométrica, beleza? Primeira coisa, quando a gente fala sobre uma circunferência, o que a gente tem que pensar? O que a gente precisa relacionar? Circunferência tem a ver com ângulos, tá? A unidade de medida de uma circunferência é ângulos. E os ângulos nós sabemos medi-los em graus. Porém, na circunferência trigonométrica, nós vamos ter mais uma unidade de medida, que eu vou te ensinar que unidade de medida é essa e como fazer a conversão de graus para essa nova unidade de medida, tá? É claro que eu estou falando aqui dos radianos. Então, olha comigo essa situação aqui. 1 π radianos, representado pela sigla rad, equivale a 180 graus. Ou seja, 1 π radianos vai ser aqui meia volta, e isso a gente já vai até anotar aqui na nossa circunferência. Lembrando o seguinte, nós começamos aqui à direita e nós fazemos a contagem no sentido anti-horário, certo? Então, aqui é 0 radianos, assim como é 0 grau. Meia volta depois, vamos ter aqui π radianos. Só marca o π ali, onde ficaria os 180 graus que a gente já conhecia. Se π radianos é igual a 180 graus, 2 π radianos, duas vezes isso, vai ser igual a 360 graus. Ou seja, uma volta completa é igual a 2 π radianos. Beleza? E com isso nós também conseguimos estabelecer os outros ângulos que nós conhecemos em graus para radianos. Como é que a gente vai fazer isso? Através da tão queridinha da nossa amiga da matemática, regra de 3, certo? A gente estabelece o seguinte, se π radianos é igual a 180 graus, nós vamos colocar aqui o ângulo que queremos descobrir como x e depois a sua medida em graus, ou vice-versa, nós trocamos aqui, multiplica cruzado e a gente chega no ângulo que precisamos descobrir, seja em graus ou seja em radianos. Então, para fazer a conversão de radianos para graus ou de graus para radianos, utilizamos a regra de 3, beleza? Fazendo essa conversão, a gente consegue descobrir aqui outros ângulos importantes também. Por exemplo, a metade entre 0 e π. A gente sabe que a metade entre 0 e 180 graus será 90 graus. Aqui nós vamos representá-lo assim, π sobre 2, a metade de 180 graus, certo? Também a gente consegue identificar aqui a metade entre 180, ou π, e 2 π radianos. A metade disso será 3 π sobre 2 radianos, perfeito? Aqui seria onde estariam 90 graus e aqui 270 graus. Mas por que a gente está utilizando radianos? Porque quando a gente fala de circunferência trigonométrica, a unidade de medida que mais aparece, que a gente mais vai trabalhar, vai ser justamente radianos. Então é importante a gente aprender a fazer essa conversão para que a gente não se perca e consiga resolver, certo? Como vocês podem ver aqui, a nossa circunferência trigonométrica está dividida em 4 quadrantes. Todos eles, é claro, com a mesma medida aqui, temos um ângulo reto separando esses 4 quadrantes. 4 quadrantes, professor? Eu lembro que a gente já viu isso em algum lugar. Claro, a gente aprende sobre os 4 quadrantes quando a gente está estudando plano cartesiano. Então, o que acontece na circunferência trigonométrica? É como se nós tivéssemos uma circunferência e um plano cartesiano inscrito dentro dessa circunferência, com um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, tá? Quando nós estamos falando de um plano cartesiano, nós temos ali dois eixos, x e y. Esses eixos são infinitos,
tá? Não existe um limite no plano cartesiano. Enquanto na circunferência trigonométrica, por estarem inscritos dentro da nossa circunferência, eles terão um limite. E esse limite sempre vai ser o mesmo, 1. Ou seja, o raio dessa circunferência é igual a 1, tá certo? Significa que daqui da origem até onde está o nosso zero, o início da circunferência, temos a medida 1, beleza? Não pode esquecer, anota isso aí, circunferência trigonométrica, a distância entre o centro da circunferência e qualquer uma das extremidades será igual a 1. Certo, meu querido? Então, tendo isso em mente, que nós temos um plano cartesiano inscrito na nossa circunferência, nós vamos estabelecer aqui mais algumas igualdades, mais algumas propriedades muito importantes na circunferência trigonométrica, certo? Então, enquanto no plano cartesiano nós temos eixo x e y, ou eixo das abscissas e eixo das ordenadas, na circunferência trigonométrica nós teremos outros nomes. Esses nomes serão seno e cosseno. Então vem comigo que a gente já vai aprender quem é o seno e quem é o cosseno de um jeito bem fácil da gente lembrar, certo? Olha aqui comigo nessas duas pequenas circunferências que eu representei, onde nós vamos representar o seno e o cosseno. É o seguinte, o seno será o eixo vertical, o eixo y no plano cartesiano. E é muito fácil a gente fazer uma associação aqui entre o nome com a sua orientação, sendo a vertical ou horizontal. Pensa comigo, seno é sem sono, então ele vai estar aqui de pezinho. Seno, eixo vertical, o eixo que está em pé, porque ele está sem sono. Enquanto no cosseno, o eixo será o horizontal, o eixo x do plano cartesiano. Por quê? Porque o cosseno está com sono, então ele fica deitadinho, certo? Perfeito. Entendemos agora quem é o seno e quem é o cosseno na nossa circunferência trigonométrica. Mas e agora? O que isso tem a ver? O que saber que o meu raio aqui é 1 vai me ajudar em alguma coisa? Para que serve isso? Muito simples, deixa eu te ensinar. No plano cartesiano, nós não temos um par ordenado, que é justamente ali as coordenadas de onde se encontra cada ponto, cada figura no nosso plano cartesiano? Então, na circunferência trigonométrica, nós também teremos isso. Então, na circunferência trigonométrica, nós também teremos um par ordenado. E o que ele vai significar? Vai significar justamente o valor do seno e do cosseno referente ao ângulo que nós estamos falando. Então, observa aqui comigo o seguinte. Quando nós estamos falando do ângulo zero, aqui no seno, tá? Pensem em um plano cartesiano. Sabendo que o seno é como se fosse o eixo y e o cosseno é o eixo x, o eixo horizontal, no zero, o seno aqui vai ser igual a zero também. Enquanto aqui em cima, onde ficaria o π sobre 2, nós teremos seno igual a 1. Ou seja, o seno de π sobre 2 radianos é igual a 1. Já o seno de π também será igual a zero. E o seno de 3π sobre 2? Muito simples, menos 1, ó. Tá embaixo ali da linha do x, embaixo da linha do cosseno, será menos 1. E o cosseno? No cosseno a gente vai só inverter essa situação. No zero será 1, π sobre 2 será 0, π vai ser menos 1 e 3π sobre 2 vai ser 0 também. Muito simples, assim, sem precisar fazer cálculo nenhum, nós estabelecemos o seno e o cosseno de 5 ângulos aqui, se a gente considerar o 2π, que é igual ao 0,
também, tá? Muito simples, muito fácil, bem tranquilo para a gente entender. E sabendo disso, a gente também consegue identificar mais uma regra muito importante, algo que cai em questões de vestibular, em questão de Enem, em tudo que for envolver a circunferência trigonométrica, que é o quê? É o seguinte, de 3π até 2π, ou seja, toda essa metade direita da nossa circunferência trigonométrica, o cosseno será positivo. Todos os ângulos que estiverem nessa parte aqui terão um cosseno positivo, enquanto os que estiverem à esquerda serão negativos, terão um cosseno negativo. Enquanto no seno, os ângulos de 0 a π serão positivos, tudo que estiver aqui em cima é positivo, e de π até 2π serão negativos, certo? Essa é uma relação muito importante para a gente não se perder, porque vai ter questões que vão perguntar sobre isso, que vão ter uma pegadinha relacionada a seno e cosseno. E às vezes o que vai determinar se a gente acerta ou não é justamente o sinal, se é um seno positivo ou se será negativo. Beleza? Outra coisa muito importante também, nós já estudamos trigonometria antes de trazer ela aqui para a circunferência, quando nós estudamos trigonometria nos triângulos. E quando nós fizemos esse estudo, nós descobrimos que existem alguns ângulos chamados ângulos notáveis. São eles 30, 45 e 60 graus. E é claro que a gente tem a representação deles aqui em radianos. 30 graus é π sextos radianos, 45 graus é π quartos radianos e 60 graus é π terços radianos. E é claro que nós vamos relembrar aqui o seno e o cosseno desses três ângulos notáveis. Muito simples, eu sei que tu já ouviu a musiquinha, não precisa cantar, até porque eu vou poupar vocês disso, tá? Não vou cantar. Mas, para determinar isso aqui, é só a gente seguir essa sequência, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo aqui sobre 2. E, além disso, a raiz vai no 2 e também vai no 3. E assim a gente acabou de estabelecer o seno e o cosseno dos ângulos notáveis em radianos também. Veja algo muito importante. O valor do seno, cosseno e também da tangente não muda quando nós estamos falando de graus para radianos. O que muda é a unidade de medida. Agora o seno e o cosseno continuam o mesmo, tanto se a gente está falando de ângulos em graus ou de ângulos em radianos, beleza? Vamos fazer uma questão rapidinho aqui só para mostrar que você aprendeu direitinho como é que funciona essa circunferência trigonométrica? Vem comigo então! Perfeito, meu querido! Vamos resolver essa continha aqui. Misericórdia, professor, quando é que foi que tu me ensinou isso? Não faz nem sentido, eu nem lembro de ver tanto número com letra misturado assim enquanto tu estava explicando. Calma, respira, vai dar tudo certo, tá? A gente já vai entender como resolver isso, como simplificar, e aí você vai ver como fica fácil de resolver. Mas antes, deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Vamos colocar o que seria o par ordenado de cada um desses ângulos aqui, que vai facilitar na hora que a gente vir fazer a resolução dessa questão, tá? Então vamos lá. Aqui no 0 e 2π, qual seria o par ordenado? Vamos lá. Eu sei que o cosseno é o x e aqui o cosseno é 1. Então vai ser 1. E o y, que é o seno, é 0. Aqui no π sobre 2, o meu cosseno, que é o x, é 0. Já o meu seno, que é o y, vai ser 1. No π, vamos ter aqui cosseno menos 1 e seno 0. E, por fim, 3π sobre 2, vamos ter cosseno 0 e seno menos 1. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo da gente resolver, certo?
E agora, sabendo isso aqui, nós conseguimos estabelecer esses valores aqui. Qual é o seno de π? Vamos procurar aqui na nossa circunferência. Este é o π. E o seno, eu sei que é o sem sono, ou seja, o que seria o eixo y. E aqui o meu y é igual a 0. Já o cosseno de 2π, aqui em nossa circunferência, cosseno é igual a 1. Cosseno de π sobre 2, cosseno é o primeiro valor que nós temos, é o que seria referente ao eixo x, 0. E seno de 3π sobre 2, o seno corresponde ao que seria o valor do eixo y. Portanto, seno de 3π sobre 2 igual a menos 1. E olha só que simplicidade! Ou seja, nós iremos substituir tudo isso aqui por esses 4 valores, 0 e 1. Tem algo que seja mais fácil de resolver do que isso? Vamos lá. Eu tenho 5 vezes o seno de π, portanto, x será igual a 5 vezes... Eu sei que o seno de π é igual a 0, então 5 vezes 0. Mais 3 vezes o cosseno de 2π. Cosseno de 2π é igual a 1. O cosseno de π sobre 2 é igual a 0, então 7 vezes 0, mais 4 vezes o seno de π sobre 2, 4 vezes menos 1. Perfeito, e agora resolvemos as multiplicações, depois somamos e a gente vê o que acontece com a nossa fração. X será igual a 5 vezes 0 mais 3 vezes 1, sobre 7 vezes 0, mais 4 vezes menos 1. Então, já vou substituir aqui por menos 4. Portanto, x igual a 3 sobre menos 4, ou menos 3 quartos. Olha só tudo isso que nós tínhamos no início, que é algo que nos causa medo quando a gente vê lá na hora da questão, sem entender direito o que está perguntando, o que é para fazer. Mas olha como fica simples o nosso resultado, como simplificando tudo, ficou muito mais claro, muito mais fácil da gente resolver, certo? Então, circunferência trigonométrica não é um bicho de 7 cabeças, tá? Faz tranquilo, revisa os conteúdos que nós acabamos de aprender, entende que radianos e graus é só fazer regra de 3, a gente consegue encontrar, tá bom? E seno, cosseno, aqui a gente está falando de 0, 1 e menos 1, apenas esses 3 valores. Claro, quando vamos para outros ângulos, por exemplo, os ângulos notáveis, vamos ter valores um pouco mais complexos, mas nada que seja impossível de resolver, tá bom? Espero ter te ajudado, espero que tenha gostado da aula. Compartilha com alguém que está precisando compreender melhor esse conteúdo, deixa uma curtida e também se inscreve no canal para não perder nenhuma aula, tá certo? Te aguardo aqui na nossa próxima aula. Até mais!